capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Queridos, eu estou convencido que a única maneira de uma igreja se solidificar na fé é se voltando para o conhecimento das Sagradas Escrituras. Não podemos ter a Bíblia, queridos, como uma caixinha de promessas, onde a gente fecha os olhos, abre a Bíblia, e se o versículo nos convém, a gente lê, a gente guarda, a gente medita, mas se não, a gente fecha e guarda a Bíblia. Não, amados, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Então precisamos ler a palavra, dobrar a nossa vida diante da palavra, buscar conhecimento, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, e eu estou convencido que essa forma, estudando, nos debruçando sobre cada livro, sobre cada parte, dessa forma nós vamos crescer na graça, no conhecimento, nós vamos criar bases solidificadas para a nossa fé, onde não seremos levados por ventos de doutrina, onde mesmo que assediados por heresias, nós vamos rejeitar e nós vamos perseverar na nossa caminhada cristã. E nesta noite, neste capítulo 4, nós faremos a leitura dos versos 1 ao 7, onde nós iremos meditar sobre a posição dos filhos. Repita comigo, a posição dos filhos. Acompanhe a leitura comigo, veja se tem alguém sem a Bíblia do seu lado, compartilhe. Em último caso, você acompanhe aqui em cima na mídia. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, nós faremos a exposição desse texto. Amados, neste capítulo 4, o apóstolo Paulo continua o assunto do capítulo anterior. Meditamos na semana passada sobre as claras evidências de uma verdadeira fé, e talvez a dificuldade que os Gálatas estavam enfrentando seja a dificuldade que muitos irmãos de hoje estão enfrentando. Como falamos aqui em algumas mensagens anteriormente, esta carta tão preciosa, escrita há quase 2000 anos atrás, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Ela nunca foi tão preciosa para os nossos dias, ela nunca foi tão poderosa para edificar as nossas vidas como hoje. Então, meus amados irmãos, talvez alguns tenham tido a dificuldade, redobre a sua atenção e ouça, de se firmar na fé. Talvez alguns estão tendo a dificuldade de perseverar na fé, perseverar na caminhada cristã. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta noite, que nos acompanha daqui, ou nos acompanha de casa, de pessoas que estão com dificuldades de se aprofundar na fé. Talvez você já tenha anos de crente, talvez você já esteja ligado ao corpo de Cristo há bastante tempo, e ainda assim você tem dificuldade de perseverar na fé, você tem dificuldade de se aprofundar na fé. Talvez eu esteja falando aqui nesta noite para pessoas que tenham tido a dificuldade de alcançar um relacionamento maior com Deus, de experimentar algo maior dos céus, de viver grandes experiências em Deus. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que precisam nesta noite assumir a sua liberdade cristã. Você precisa nesta noite assumir a sua posição de filhos,
Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta noite que precisa abandonar a sua mentalidade escrava. Porque era o que estava acontecendo com os Gálatas. Eles haviam passado para Cristo. O apóstolo Paulo havia inaugurado aquelas igrejas, frentes de trabalho. Líderes haviam sido levantados. A grande questão é que muitos estavam sendo assediados pelas heresias, estavam sendo assediados pelas falsas doutrinas, estavam sendo assediados pelos falsos mestres, estavam sendo convencidos a retornarem para a prática da lei simplesmente por ela, e assim permanecendo com uma mentalidade escrava, não desfrutando da posição de filhos, não desfrutando da sua liberdade cristã, mas permanecendo escravos, escravizados, com uma mentalidade cativa. E talvez a resposta esteja aqui, porque muitos não assumem ou não assumiram a posição de filhos, porque muitos não compreenderam o que fora destinado e o que está preparado aos filhos. E assim, por muitos não assumirem esta posição de filhos, por muitos não compreenderem o que fora destinado e o que está preparado para nós em Cristo Jesus, alguns permanecem inertes em sua caminhada, permanecem paralisados, não avançam, não progridem, não se desenvolvem, não há um desenvolvimento. Eu estou falando para aqueles que se converteram. Você que vai morar no céu, louvado seja Deus pela sua vida. Mas talvez você esteja perdendo a oportunidade de desfrutar de tantas bênçãos que o Pai tem preparado para você. Porque você ainda é daquela geração do pode, não pode, do deixa, não deixa, do que eu preciso falar assim, do que eu preciso me vestir assado, do que eu preciso fazer acontecer. Daqueles que andam procurando santidade só na vida dos outros, daqueles que ainda mantêm uma postura de ser fiscais da fé alheia, patrulhadores da fé na vida dos outros. E você tem perdido a oportunidade de se colocar na posição de filhos e desfrutar tudo que o Pai tem preparado para você. Mas além deste, nós temos outros, porque nós temos uma parte que eles não estão inertes, mas eles estão instáveis. Ora eles estão aqui motivados, animados, cheios de ideia, não é verdade? Ora eles estão perseverantes em sua caminhada, frequentam, contribuem, porém, de repente, de uma hora para outra, eles somem, desaparecem, perdemos o contato, não são mais vistos. Ao invés de trazerem boas ideias, de perseverarem, eles estão tristes, desanimados e agora com muitas críticas. Eu não sei se você já percebeu isso, mas às vezes quando a pessoa começa a desanimar, ela sempre tende a querer achar um culpado pelo seu desânimo. Por último, ela vai reconhecer que ela é culpada. Porque, queridos, nós temos um inimigo. 2, o nosso inimigo, ele é invisível. O primeiro, ele existe. Ele é invisível, mas ele é real. Que é o diabo, o nosso adversário. Mas nós temos um segundo inimigo. E o meu maior segundo inimigo sou eu mesmo. É por isso que nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. É por isso que nós precisamos parar de ficar arrumando desculpas todos os dias. E muitas pessoas começam então, nesse momento, a levantar críticas, e se afastam, e alguns voltam até a dar uma voltinha lá fora. Eles sentem saudade da escravidão do Egito.
Veja comigo nos versos 1 e 2, do texto que nós lemos. Quando o apóstolo Paulo, ele diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Amados, nós precisamos compreender que o que Paulo está fazendo aqui é uma menção da tradição. Essa tradição era comum para o contexto da época. Era uma cerimônia especial que ela marcava o reconhecimento de alguém como filho. Fosse este alguém membro da família, ou fosse este alguém adotado, somente após essa cerimônia o filho alcançava todos os direitos derivados desse relacionamento. Direitos estes com amplos privilégios e responsabilidades de membro da família. De membro da família. Trazendo para o lado espiritual, nós nascemos escravos, condenados por causa da nossa natureza pecaminosa. Não existe nenhum ser suficientemente bom que possa fazer algo para se salvar. Não existe nenhuma boa obra realizada por nenhum de nós que possa concluir, que possa ser aceitável para a salvação. Não existe, não há. A não ser pela fé em Jesus Cristo é que somos justificados e regenerados, e assim alcançamos status de filho na família de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo afirma então a parte espiritual, nos versos 3 a 5, veja comigo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esta é a parte espiritual, que recebêssemos a adoção de filhos, e não mais servos, e não mais escravos. E este era o entendimento, era o exemplo que o apóstolo Paulo estava utilizando. Porque você vai se recordar lá do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando Deus levanta o grande libertador Moisés, para livrar a nação de Israel, que estava cativa, que estava escravizada há 430 anos no Egito. Dentro destes 80 anos com grande peso, com um grande fardo sobre eles. Porém, a maior dificuldade, esta é a reflexão que nós tiramos, a maior dificuldade encontrada pelo Senhor não fora libertar, livrar Israel do Egito, mas foi tirar o Egito do povo. A maior dificuldade encontrada pelo Senhor não foi livrar Israel da escravidão, mas foi livrar a mente dos israelitas de uma mentalidade escrava. Por isso que eles andaram, e tempos depois começaram a murmurar, e tempos depois começaram a sentir saudade do Egito, das comidas do Egito. Mentalidade escrava. A pessoa foi comprada, a pessoa foi liberta, a pessoa recebeu livramento de morte. Ela é filha, é filho, foi adotada, sobre ela há uma herança. Mas ao invés de assumir a posição de filho, a postura de filho, ela continua vivendo com uma mentalidade escrava. Quando ela sente saudade do mundo, dos prazeres do mundo, do cheiro do mundo, do pecado, da religiosidade, porque falta assumir a posição de filhos. A posição de filhos. E a partir daqui então nós temos a parte central da mensagem,
que pode mudar a compreensão de muitos, pode levar muitos crentes a abandonarem uma mentalidade escrava, assumindo a posição de filhos. Veja comigo, ainda no verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Repita comigo, adoção de filhos. A palavra adoção é pleno direito de filho. Segundo a legislação romana, esse ato legal, ele determina o desligamento de um indivíduo do seu relacionamento antigo. E mais, ainda vai cancelar todos os seus velhos débitos e as suas obrigações. Isso legalmente falando. Isso segundo a legislação da época. Era o que o apóstolo Paulo estava utilizando para dar um exemplo, para ensinar aos Gálatas. E assim, o pai se torna proprietário das posses do adotado, e o novo filho passa a ser legítimo herdeiro do seu novo pai. Ou seja, nós fomos resgatados da escravidão. No momento que nós fomos adotados como filhos, tudo aquilo que era contra a minha vida, tudo aquilo que era contra a sua vida, todo o nosso passado, ele foi cancelado. Não há mais nada que conte no seu passado contra você. Sim. É porque tem gente que acha que vai chegar lá no céu e vai dar carteirada, dizendo bem assim: olha, eu era um ministro, eu era um pastor, eu era um apóstolo, ora, eu tinha tantos cargos na igreja. Não, querido, quando você entrar, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, filho, eu sou filho, eu sou filho. Você não precisa de patente, você não precisa de cargo, não, você é filho, você é filho, filho. Toda condenação, culpa, todo o passado foi cancelado, foi quitado, foi pago na cruz do Calvário, pelo sangue derramado de Jesus Cristo em nosso favor. Oh, aleluia! E é por isso que nós devemos tudo a Ele. É por isso que nós pertencemos a Ele, porque Ele nos adotou como filhos. Ele nos comprou. Queridos, precisamos corrigir um jargão popular, porque lá fora dizem que todo mundo é filho de Deus. Errado. Aqueles que não são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles ainda estão na posição de criaturas. Os filhos são aqueles que reconheceram o Pai, aleluia, pela fé, quando entregaram a sua vida, reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário em seu favor. Assuma a sua posição de filho, assuma a sua posição de filho. Liberte-se dessa mentalidade escrava, liberte-se da religiosidade, liberte-se do pecado, se afaste do pecado, liberte-se do mundo, assumindo a sua posição de filho. E deixa eu lhe falar uma coisa: não existe um meio termo, não existe uma outra opção, só existe uma forma de nos libertarmos da mentalidade escrava, é nos tornando filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Oh, aleluia. E vamos ver então no verso 6 a posição dos filhos. E porque vocês são filhos, não sou eu que estou falando, querido, é a palavra, tá? A palavra está te chamando de filho. Então, em nome de Jesus, nessa noite, você assuma a sua posição, viu? Ok? E porque vocês são filhos, Deus enviou
o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai, Abba, Pai. Na posição de filhos, Deus concedeu o seu Espírito, porque veja, essa é a distinção entre filho e escravo, entre condenado e membro da família. O escravo não tem, mas o filho tem. E o que o filho tem? O Espírito Santo do Pai. O Espírito do Pai habitando nele, encorajando ele, consolando ele, confortando ele, direcionando ele, protegendo ele, livrando ele, porque é o Espírito de um Pai que ama o seu filho. Oh, aleluia! Sim, somente os filhos têm o privilégio de usufruir deste tão caloroso afeto. Somente os filhos têm acesso ao Pai. Ao Pai. Queridos, eu fico impressionado com algumas pessoas que tentam acesso a políticos e têm a porta fechada e se frustram. Pessoas que tentam acesso a reis, têm a porta fechada e se frustram. Mas quando você dobra os seus joelhos no seu quarto, você não tem acesso a um político, você não tem acesso a reis dessa terra, a tronos dessa terra, mas você tem acesso àquele que está no trono do universo, aquele que está na sala de controle do universo, aquele que com a ordem da sua voz, ele criou todas as coisas. E a forma que você vai iniciar esse diálogo é dizendo: Pai, obrigado. Pai, eu me arrependo. Pai, eu dependo de Ti. Pai, 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 venha me socorrer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tem pessoas que ficam impressionadas com algumas orações. Quando alguns começam: meu Deus, Senhor e Mestre, e fazem, tudo bem, Deus é tudo isso, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é soberano, é imutável, Deus, é todo poderoso sim, mas nada mais íntimo do que você iniciar uma oração, dizendo: Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Revela a intimidade daquele que assumiu a sua posição de filho, porque ele se libertou de uma mentalidade escrava. Ele não está cativo na religião, ele não está preso a ritos religiosos, ele não está preso ao mundo, escravizado às paixões do mundo. Este assumiu a posição de filho. Filho, 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 filho. Sim, porque talvez se você tiver um cargo, os homens podem arrancar esse cargo de você. Porque talvez se você tiver algo que foi dado por homens, você pode ter isso arrancado de você. Agora ninguém arranca a sua filiação. Ninguém tira a adoção que está sobre a sua vida. Aleluia, porque ela não foi comprada por homens, ela não foi conquistada por homens, ela não foi registrada num cartório na terra, ela foi conquistada lá no madeiro, na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus derramado em meu e seu favor. Filhos, filhos, filhos de Deus, filhos de Deus. Como filhos, somos guiados pelo Espírito do Pai. Como filhos, somos disciplinados pela ação do Espírito. Sim, ação esta que nos leva ao arrependimento. Ação esta que nos leva ao quebrantamento. É o Espírito do Abba. É o Espírito de um Pai que fala em nossos corações, que quebranta os nossos corações e nos leva ao arrependimento, dizendo: Pai, eu pequei contra Ti.
Pai, eu dependo do seu amor. Pai, eu preciso tomar uma decisão importante. Pai, socorra-me. Pai, usa-me. Pai, leva-me. Pai, eu dependo de ti e totalmente de ti. O filho é livre, o escravo é condenado. O filho possui a mesma natureza do pai, o escravo não. O filho tem um pai, o escravo um senhor. O filho tem futuro, tem esperança, o escravo não. E agora? O filho obedece por amor, o escravo obedece por medo. Tem gente que só quer ir para o céu porque tem medo do inferno, quando na verdade nós precisamos desejar o céu porque Cristo estará lá, e nós amamos a Ele, e nós rendemos toda a nossa vida a Ele. Então não queira obedecer a Deus por medo, mas obedeça por amor, porque você não é escravo, você é filho. E ninguém tira essa identidade de você, ninguém tira essa marca de você. Sim, porque tudo que o diabo tenta, quando quer destruir uma família, quando quer destruir uma sociedade, é apagar a imagem do pai, é desconstruir a imagem do pai. Observe os efeitos danosos do pecado. No capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o homem cai no pecado. No capítulo 4, um irmão mata o outro e uma família é abalada. Querem manchar a imagem de quem? Do pai. Veja os efeitos e as consequências do pecado. É por isso que pecado não se transmite responsabilidade. Pecado se confessa. Você não se lembra quando Deus perguntou: Adão, onde você está? Não era que Deus estava procurando e não sabia onde estava. Adão, onde é que você está? Em você que o meu espírito não consegue se comunicar com o seu. Porque ele havia pecado. E quando pecamos, perdemos a conexão com o Senhor. E Adão respondeu bem assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele transferiu a responsabilidade. Mulher, por que pecaste? Foi a serpente que tu deixaste aqui no jardim. Transferência de responsabilidade. Até quando vamos ficar transferindo as responsabilidades e não assumindo a posição de filhos? De filhos. Eu tenho 2 lá em casa. E agora à tarde mesmo, cansei de ver isso acontecendo. Estávamos dentro do carro, daqui a pouco um chora. Aí o outro grita bem assim: pai, ó, Carol fez isso. Aí não fiz não. Fiz porque ele fez primeiro. Aí daqui a pouco o outro: ô pai, João fez isso. Fiz não. Fiz porque ela fez primeiro. E um vai transferindo a responsabilidade para o outro. Mas chegará o tempo que eles irão assumir as suas responsabilidades. E mais, veja comigo no verso 7. Assim, você já não é mais escravo. Não sou eu que está falando, é a palavra, viu? Assim, você, o senhor, a senhora, já não é mais escravo. Ok? Você é filho. É a palavra de Deus que está falando, então você assume isso. Você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. E agora eu gostaria de falar onde muitos têm dificuldade de compreender, que é a respeito da herança.
E é natural, queridos, por causa do nosso contexto cultural, nós temos essa dificuldade de compreender. Talvez no auditório de tantas pessoas como nós temos aqui nesta noite, nós vamos poder contar no dedo aquele que recebeu uma herança. E geralmente uma herança, nós não estamos acostumados a receber grandes heranças. É natural, é a cultura do nosso país, diferente de outras regiões do mundo. Então nós temos essa dificuldade de compreender. E por conta disso, muitas vezes, isso pode também trazer uma dificuldade no entendimento. Precisamos compreender, queridos, acerca desta herança espiritual. Porque veja comigo, Ele não apenas nos resgatou da escravidão. Deus não apenas nos adotou como filhos legítimos, filhos de Deus. Você é filho de Deus. Mas também nos deu acesso a toda sua herança. E aqui nós precisamos corrigir alguns comportamentos. Por quê? No domingo passado, nós falamos sobre o exemplo do filho pródigo. Quem se lembra? Quando falamos... Olha o que eu fiz. Quando falamos que mesmo ele pedindo a sua parte na herança, indo para o mundo, deixando a casa do pai, o amor do pai, a presença do pai, e aproveitando o mundo lá fora, ele não deixou de ser filho. E quando este filho arrependido se tornou para casa, o pai estava ali aguardando, e o pai fez uma festa pelo filho que retornou. Mas eu quero chamar a sua atenção para meditarmos então no irmão do filho pródigo, na postura de quem era filho, estava dentro da casa do pai, na presença do pai, com as posses do pai, mas não havia assumido a sua posição de filho. Era alguém que ainda tinha uma mentalidade cativa, ainda tinha uma mentalidade escrava. Então acompanhe a leitura de Lucas 15, a partir do verso 25. Ora, quando o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E o empregado informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Meu filho, olha o que o pai está dizendo: tudo que eu tenho é seu. Ele estava na casa do pai, mas não tinha posição de filho. Ele estava na presença do pai, mas não tinha posição de filho. Uma mentalidade escrava, uma mentalidade que ainda lhe condenava, uma mentalidade que ainda lhe mantinha cativo. E o pai ainda continua: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, eu preciso que você coloque amor em minhas palavras, porque eu vou encerrar. Muitas vezes, e eu dei o exemplo dos meus filhos aqui agora, crianças de 5 anos, nós temos esse comportamento
porque nos falta maturidade espiritual. Muitas pessoas têm dificuldade de perseverar na fé. Muitas pessoas têm dificuldade de se manterem firmes na fé. Muitas pessoas não conseguem experimentar grandes coisas em Deus, viver grandes coisas em Deus, porque estão ociosas na sua caminhada, porque estão inertes na sua caminhada, porque se mantêm como filhos imaturos, como filhos cativos, como filhos que não se desenvolvem, que não crescem, que não buscam conhecer o amor do Pai. O amor do Pai. O maior exemplo que nós podemos dar é o exemplo de uma frase que todo pai fala para o seu filho. Quando o filho sobe no escorregador, sobe em algum lugar, e o pai fala bem assim: pula que eu te seguro. O filho treme, ele olha para baixo, ele vê que não tem nada amarrando nele, e ele fala bem assim: meu Deus, a única coisa que eu faço agora, ou é dizer não e rejeitar o amor do Pai, rejeitar a palavra do Pai, ou eu confiar totalmente no Pai e me lançar. Talvez o que muitos não fizeram até hoje foi responder positivamente a este pedido do Pai, dizendo: filho, pula que eu te seguro, vem que eu te abraço. Não fique preso, não fique cativo aos teus pensamentos pequenos. Eu tenho muito mais para você. Aos prazeres desta terra, eu tenho muito mais para você. Pula que eu te seguro. Não fique preso a pensamentos mundanos, a desejos terrenos. Pula que eu te seguro. Eu tenho mais para você. Eu tenho sonhos para você. Eu tenho milagres para você. Eu tenho promessas para você. Eu tenho bênçãos para você. Mas é necessário que você pule. Que você pule. Que você se entregue por completo aos braços do Pai, ao amor do Pai, e declare a sua total dependência ao Pai. Pule sem olhar para trás. Pule sem sentir saudade do mundo. Pule assumindo a sua posição de filho, sabendo que Ele tem uma nova história para você, Ele tem uma nova vida para você, Ele tem novos sonhos para você, Ele tem uma nova jornada para você. O Pai não tirou os filhos da escravidão para eles morrerem no deserto. O Pai tirou os filhos da escravidão para conduzirem eles para uma terra prometida, que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra agradável. É isto que o Pai tem para os seus filhos, uma promessa de uma terra que mana leite e mel. Sim. Então nós precisamos aqui compreender que o problema nos nossos dias não é a falta de filhos, mas a imaturidade de muitos, a insegurança de muitos, a falta de fé de muitos. Paulo está dizendo aos Gálatas: vocês ainda estão tendo essas atitudes porque vocês não compreenderam direito o Evangelho. Vocês ainda estão tendo essa atitude, o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, porque vocês não assumiram a sua posição de filhos. Você considera Deus como um general? Você considera Deus como um ser tão distante de você? Mas quando na verdade, ao assumir a sua posição de filhos, você o tem como pai. É o pai. É o pai.
Quando compreendemos a herança, o valor, aquilo que está destinado a nós, nós temos então a opção de nos tornarmos posição de filhos, de assumirmos a posição de filhos. Eu gostaria de ler na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3, quando ele fala acerca da herança, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, vou repetir, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. E mais uma compreensão acerca da herança, porque geralmente a herança, ela é conquistada após a morte do pai. E geralmente você recebe essa herança quando você não tem mais a presença do pai. Aqui é diferente. Aqui nós temos uma herança que ela apaga o seu passado, ela livra você da condenação, quita o passado, herança. Nós temos uma herança que ela já pode ser desfrutada em vida, porque todos aqueles que assumem a posição de filhos, eles recebem o Espírito Santo. Então essa herança não virá, essa herança já veio, ela já está disponível sobre a sua vida. Todos aqueles que assumem a posição de filhos, eles recebem o Espírito Santo, o Espírito que consola. Ah, o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Ah, o que seria de nós se não fosse essa presença gloriosa? Sim, o Espírito que consola, o Espírito que conforta, o Espírito que confronta, o Espírito que intercede, o Espírito que dá segurança, o Espírito que dá livramento, o Espírito que dá poder, prodígios, milagres, maravilhas e sobretudo, o Espírito que está presente. O Espírito que está presente, eu de você já estava glorificando a Ele. Eu de você compreendi que você está num culto, um culto pentecostal, que você é um crente renovado e cheio do Espírito. Então levante as suas mãos e glorifique a Ele, exalte a Ele, adore a Ele. Só os que desfrutam dessa herança vão glorificar Ele nessa hora. Só os que entenderam a posição de filhos vão exaltar e bendizer o nome dEle agora. Só aqueles que são visitados, consolados, confortados pelo Espírito Santo vão erguer as suas mãos e bendizer o nome dEle e render graças a eles, porque o Espírito de Deus está presente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sim. Oh, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. É o Espírito de Deus testificando com os filhos. É o Espírito de Deus testificando com os filhos. É o Espírito visitando os filhos. É o Espírito encorajando os filhos. É o Espírito motivando os filhos. É o Espírito dando esperança aos filhos. É o Espírito dizendo: é logo ali, você vai vencer, você vai superar. Resista, não desista, persevere. É o Espírito de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Sim. É quando nós confiamos totalmente
daquele que diz: pula que eu te seguro. E está doendo, está machucando, está ferindo. Mas aí o pai, que sabe de todas as coisas, o pai diz bem assim: calma, filho, vai passar. Mas pai, está doendo muito. Se preocupa não, vai passar. Mas eu estou sofrendo. Vai passar. Vai passar. Confia no pai. Confia no pai. O pai está dizendo: vai passar. Mas pai, está sangrando. Vai passar. Vai cicatrizar. Deixa eu fazer um curativo aqui. Deixa eu colocar uma unção fresca, um óleo que vem do alto. Deixa eu atar as suas feridas. Vai passar, vai cicatrizar. Sim, você vai se levantar. Sim, você vai caminhar, você vai continuar. Sim, você vai superar, você vai suportar. É o pai que está falando com o filho. Oh, calabaçuri de calabaçuri de calabá. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, um espírito de paternidade descendo aqui nessa noite. Existem filhos que estão assumindo a posição aqui nesta noite. Homens e mulheres estão assumindo a posição de filhos. Estão dizendo: Senhor, eu rejeito esta mentalidade escrava. Senhor, eu quero abandonar o mundo, o pecado, a religiosidade. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me lanço. Eu me lanço. Ei, calabaçuri de calabá. Glória, 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 glória. Passado, acabou, tá? Se alguém vir olhar para você e falar bem assim: eu lembro de você, você vai falar: você lembrava, porque eu não estou mais no passado. E outra, você lembrava de quem eu era, mas deixa eu te falar quem eu sou agora. Eu sou filho. Você lembra de mim quando eu estava lá no Egito, amassando barro, mas deixa eu te falar, agora eu estou caminhando para a minha Canaã celestial. Eu sou filho, eu tenho promessa, eu recebi uma herança. Então os filhos não abrem mão da herança para satisfazer prazeres mundanos. Os filhos não rejeitam a herança para se filiarem ao mundo. Não abra mão da sua herança. Você é filho, filho, filho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Passado, presente, e deixa eu lhe falar, os filhos não têm medo da morte, porque para os filhos a morte é só uma passagem. Nós vamos desta para uma melhor. Os filhos não se preocupam. Quem assumiu a posição de filho sabe que quando deitar este pó na terra, este barro na terra, o pai está de braços abertos te esperando. Oh, aleluia. E aí tem filho que vai ser deitado velho, machucado, ferido, enfermo, banguelo, careca, cheio de rugas, de qualquer jeito, enfermo. Mas quando o pai receber, ele vai receber um filho perfeito, um filho glorificado, um filho com um corpo incorruptível, um filho que não vai sofrer, um filho que não vai sentir dor, um filho para desfrutar as glórias eternas do Pai. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. E eu finalizo dizendo: dentro da plenitude do caráter soberano de Deus,
Dentro das Sagradas Escrituras existem inúmeros nomes que revelam a Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é provedor, Deus é provisão, Deus é o nosso juiz, o Senhor é a nossa bandeira. Nós temos inúmeros nomes que revelam o caráter de Deus, que revelam a plenitude de Deus. Porém, tem um que se destaca. É quando podemos o chamar de Pai. Pai, eu estou aqui, papai. Se você também está aí, declarando o seu amor a Ele, coloque-se de pé nesta noite. Pai, Pai. Adore ao Pai, glorifique ao Pai, exalte ao Pai. Sim, aqueles que assumiram a sua posição de filhos. Sim, aqueles que entenderam a adoção. Você é filho legítimo. Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele quitou a condenação. Sim, você é filho, e o Espírito de Deus habita em você. Desfrute do Espírito de Deus. Oh, aleluia. E você é filho, porque Ele te conduzirá à eternidade com Ele. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me
não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Nós vamos orar encerrando. Mas se você estava afastado dos caminhos do Senhor, ou você deseja tomar uma decisão nesta noite, de assumir a sua posição de filho, Ele tem um coração novo para você, um coração de filho. Não deixe para tomar essa decisão amanhã, essa decisão deve ser tomada hoje. Nós não sabemos se amanhã teremos uma nova oportunidade, por isso não vá embora, não saia daqui sem tomar essa decisão de filho, de filho. A igreja permaneça em oração neste momento. Talvez alguém vai precisar de ajuda aqui nesta noite. Eu quero lhe encorajar. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, ou se você deseja tomar uma decisão na sua vida, de receber toda esta herança, de ter o passado cancelado, liquidado, de ter a presença do Espírito do Pai no presente, e de poder desfrutar de todas as glórias eternas, nós vamos cantar mais uma vez o refrão, e eu gostaria de lhe encorajar. Você que precisa tomar essa decisão, quero lhe encorajar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você. Se você tiver dificuldade, peça alguém para vir com você. É uma rápida oportunidade, nós só vamos fazer uma vez. Que você ouvirá Ele dizer: filho, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. aonde está a primeira vida que precisa se reconciliar com o Senhor? A primeira vida que toma esta decisão. Você está com desejo de vir aqui, mas algo te aprisiona. Em nome de Jesus, que sejam quebradas todas as cadeias, todas as correntes, para que você tome essa decisão hoje. Oh, aleluia! Eu sou filho de Deus. Nós vamos orar encerrando.
Mas não perca esta oportunidade. A oportunidade é urgente. A oportunidade é hoje, é agora. Que você não saia sem tomar essa decisão. Obrigado, Pai, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela reunião dos filhos. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra que tanto falou aos nossos corações. Dai-nos uma semana próspera e abençoada na tua presença. Levanta-nos, ó Pai, e encoraja-nos para que, como filhos, possamos ir em busca dos nossos irmãos que estão perdidos. Possamos ir em busca dos nossos irmãos que precisam ser achados. Encoraja-nos, ó Deus. Encoraja-nos a trazer os nossos irmãos de volta. Encoraja-nos, Senhor, a ir em busca dos nossos irmãos. E nesta hora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora do Senhor Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a sua vida, família e empreendimentos, de agora para sempre. E a igreja que crê diz: vamos em paz.